Olá, boa noite. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio de uma série bem legal no Lightcast, onde nós estamos trazendo mulheres para que possam trazer seu testemunho de força e superação dentro da fé. Aline? É isso aí, pessoal. Nós teremos aqui muitos testemunhos de mulheres que será edificante para nossas vidas. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Martinson e hoje nós temos uma convidada muito especial, gente, porque além de ser uma mulher de Deus com uma história de vida incrível, ela é nada mais, nada menos que a mãe do meu esposo, Rodrigo, a minha sogrinha Leonilda. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com vocês meu testemunho. E eu espero que alcance seu coração, talvez esteja falando com alguém que já passou ou está passando o que aconteceu comigo. Exatamente isso. Sou Leonilda Martinson, casada com Marcos Henrique, mãe de 3 filhos maravilhosos, Rodrigo Henrique, Vinícius Henrique, Guilherme Henrique. Exatamente. Hoje nós estamos aqui, pessoal, porque ela vai contar uma experiência. Ela já teve síndrome do pânico, já foi dominada pela ansiedade. E nós queremos saber como que você superou isso, né? Essa síndrome do pânico, esses problemas que você teve. Como que isso começou na sua vida? Isso, qual que foi o ponto que surgiu, que tudo startou, né, nesse processo? Talvez eu já estava ansiosa antes, porque eu comecei o meu comércio em 2002. E logo em seguida, do nosso primeiro começo, uma lojinha simples, pequena, porém era um teste. Na verdade, a gente falou, vamos ver se vai dar certo. E aí, logo em seguida, começou os bandidos a entrar na loja. Mas antes, eu queria contar algo. O Rodrigo tinha 12 anos quando tudo começou. Ele começou a trabalhar com meu cunhado e a gente viu que ele tinha capacidade de arrumar celular na época, em 2002. Era o começo do boom da era dos celulares. Pessoal, então, era um comércio direcionado à tecnologia. Exatamente. Só um adendozinho, pessoal. Rodrigo é o meu esposo, filho da minha sogra, para contextualizar vocês aqui. Exatamente. E o Rodrigo fez um curso de apenas 3 meses e já estava apto. Porque primeiro que antigamente os celulares, o display era pequeno. Então não era tão complexo como hoje. Então era bem mais fácil para um menino de 12 anos, talvez, aprender. E inteligente, esperto como era. Bom, enfim, eu vi ali um potencial. Então nós começamos juntos. E o que eu lembro é que nós tínhamos uma divisória na nossa loja e proibir a entrada de pessoas que não fossem trabalho, técnico trabalhando. Eu lembro que eu coloquei uma plaquinha dessa forma. Era bem interessante, que ninguém imaginava que tinha um menino atrás daquela divisória. Bom, tudo começou que a loja estava indo muito bem. Acho que os olhos dos bandidos passando na rua, eu não prestei atenção nisso. Quem está trabalhando nunca, geralmente, presta atenção no que o outro está fazendo. Está muito ocupado trabalhando. E um belo dia entrou 3 ou 4, não lembro mais agora, mas geralmente era 3 ou 4. Bandido, quer saltar. Jovens, 16, 17 anos, como nós dizemos, pivetes. Né? Mas aí, no caso, na época, só ficava você e o Rodrigo na loja? Ou tinha mais funcionários? Era eu, na época, quando começou tudo isso, era eu e o Rodrigo. Ele viu uma vítima fácil. Extremamente fácil. Viu uma pessoa sozinha e não imaginava que talvez teria outra pessoa. Então você... Uma criança de 12 anos. Não, porque na verdade eles nem viam o Rodrigo, né? Não viam. Viam só você, uma mulher ali. Exato. Extremamente... E mesmo que visse, ele era uma criança, né? Eles entravam violentos. A idade que tinham eram muito violentos, com o revólver empurrando e encostando o revólver nas suas costas. E eu lembro que depois que eu vi que estava muito difícil eu ficar ali sozinha, eu amei outra pessoa para estar trabalhando comigo, uma menina. E depois a gente contratou também o segurança, mas
Os bandidos entravam com tudo que o segurança até corria. Vocês ficaram, meio que ficaram visados, né? Porque Era uma rua muito... não era um de comércio era ou não? comércio, mas ali está uma rua não tão movimentada assim. Tá, pra gente só entender esse contexto do local, aonde que era. Era no centro, aliás, próximo do centro de Campinas. Eu não quis ficar muito no centro, porque os aluguéis eram bem mais altos. Começando, vamos começar aqui. Foi um start na ideia Exato. dele que você abraçou a ideia e foi, vamos tentar. Bem, A gente, é engraçado, né? Porque mãe é uma força tão... como fala, é uma tempestade, né? Porque a gente... Imagina, você parar para olhar a ideia de uma criança com 12 anos. Imagina. Tem que ser mãe, eu falo, para você abraçar essa ideia de uma criança. Porque você vê uma criança de 12 anos. Eu lembro que eu, com 12 anos, até falei para vocês, eu brincava de boneca. Imagina. E aí você pega numa cidade movimentada, que é uma cidade grande, né, de Campinas ainda, e passar por toda essa situação. E nesse tempo, quanto tempo que foi você falou que foram mais ou menos 8 assaltos. 8 assaltos. Dentro de um ano. Às vezes eles davam folga de um mês. Para arrecadar mais dinheiro. Eles vinham com tudo. Aí que seguro. No começo eles pagaram, depois eles não começam a ter 2, 3, eles não pagam mais. Mas Deus era tão bom, tão maravilhoso, que eu conseguia cobrir as pessoas que vieram lesadas, né, tendo levadas os aparelhos, e eu continuava crescendo cada dia mais. Uau, porque os ladrões roubavam os aparelhos dos clientes que deixavam para consertar. E depois de um ano, nós mudamos para um shopping, um shopping menor, não é um shopping, tem vários, 3 ou 4 shoppings grandes, não, 3 grandes em Campinas, mas é um shopping menor. Mas eu já estava muito feliz, porque eu estava na porta desse shopping, muito movimentado, na 13 de maio, centro mesmo de Campinas. Ali nós estávamos felizes, até que um dia... E você, até esse ponto de vocês mudarem, você se sentiu segura? Você... qual que foi essa sensação de você nesse um ano entre esses... Eu esqueci de falar aqui. Eu estava insegura, tudo eu ficava com medo, porque nós ficamos alertas, 100%, mais alertas de qualquer outra pessoa. O que começou a acontecer? Dores de cabeça. Todos os dias eu tomava um remédio, ia trabalhar, passava a dor, trabalhava. Acontecia todos os dias, eu lembro que eu falei, meu, será que é? Mas não tinha nem tempo para fazer uma consulta. Era um remédio, Trabalhava. um conselho. Hoje, claro que a maturidade, o tempo nos ensina o bom da maturidade que você vai aprendendo. Jamais eu faria isso hoje, tomando remédio por conta, sem saber o que era. Quando nós entramos nesse shopping, acho que não deu 1 mês e pouquinho, 2, não lembro agora exatamente, sei que foi no início. Pode ser que seja até mais ou menos. Entrou um rapaz, que a hora que ele entrou, eu senti, porque eu vivia alerta. Eu sabia que iria acontecer alguma coisa, e eu, acho que entre os dentes, eu chamava o segurança. Eu tinha um rádio, que eu falava pro segurança. Isso eu não aguentava mais. Shopping, né? Shopping. Eles não aguentavam mais, porque eu já estava com meu alerta. Mas desse período de começo... Sempre tinha esses casos, assim, de você alerta, entrar com alguém, assim, que você já ficar alerta, sim, você sentir que ia acontecer alguma coisa e não tinha nada, assim, eu estava com o meu alerta exacerbado. E isso incomodava meus filhos, né, na verdade o Rodrigo, só que estava comigo. Quando meu esposo saiu do trabalho, que na época ele trabalhava numa outra empresa, e passava lá e falava, não, que esse exagero. Eu, segurança, por favor, e não era nada. Mas aquele dia era, porque eu senti ali o jeito que o rapaz fez. Eu vi pelos dedos que era um usuário de drogas. Ele ia pegar aquele celular para vender, mas eu falei, não, chega, eu não vou deixar mais, eu vou correr atrás. Você foi atrás? Eu já estava doente nessa época, nessa fase aí. Você foi atrás do assaltante? Nossa, que perigo, vai. Atravessar o rio, pegou o celular, pegou, não lembro muito bem que era StarTAC.
Quem foi dessa época sabe que era chique. Ele pegou, ele levou pra consertar. Não, ele Enfiou a mão na vitrine? Não, ele pediu, eu posso ver aquele celular? Eu dei, entendi. Cliente pede pra mim o celular. Mas eu dei com medo, já sabendo Que não ia voltar. um sentimento, mas não tinha certeza. Mas não foi, tipo assim, não foi aquele roubo à mão armada, nem nada. Foi, ele pediu como um cliente normal e normal. você colocou na mão dele e ele saiu correndo. E você conseguiu alcançar ele? Alcancei, eu não acredito. Só que quando eu alcancei, eu segurei no braço dele e nessa altura ele jogou o celular no chão e quebrou. Não adiantou nada da minha corrida atrás dele. Bom, Mas esse dia foi start. ele não te agrediu nem nada. Não, ele Isso tava dentro do shopping. dentro do Essa shopping. corrida. Não deu tempo, foi muito rápido. A corrida não, né? Ele saiu pela porta, uma porta era na rua, já chegando na 13 de maio, que era um... A loja é bem próxima à porta já de sair. Então você já sai. E aí, quando eu voltei sentindo mal-estar, náusea, e eu tive uma queda de pressão. Eu sentei no chão e parece que mais de segundos. Quando eu levantei, eu estava com o meu canto do lado esquerdo caído, torto e paralisado. E uma dor de cabeça. Eu achei que fosse um derrame, sei lá o que poderia ser. Fui ao médico. Naquele mesmo dia, a dor era muito intensa. Era só um remédio na veia que poderia passar. E isso levou alguns meses até descobrir que essa dor de cabeça que eu já estava sentindo era um nervo no fundo do olho. Porque quando um olho ele é lesado, não é esse lado que é paralisado, o outro lado. Estranho, né? E era este olho, a dor que eu sentia saía de trás da orelha, subia para o centro da cabeça. E paralisou o lado esquerdo. E foi descoberto tantos exames, fundo de olho, mais sofisticado que tinha na época, descobriu que aquele nervo no fundo do olho estava inflamado. E esse nervo é ligado ao sistema nervoso central. Nossa, foi que... E aí eu não quis mais trabalhar, eu tinha perdido as forças, eu fiquei... Não tinha nada a ver com a Leonilda que era. A minha vontade era só de deitar, então misturou ao pânico um pouquinho de depressão, e eu não aceitava isso. Não conseguia aceitar. Até que o médico disse, olha, seu Marcos, o senhor tira sua esposa do trabalho, que é estressante para ela, faça o que o senhor quiser, venda, faz o que o senhor quiser, mas ela não pode ficar lá. E eu fiquei em casa, e nós arrendamos a loja por um período de tempo, e eu fui tratar desse pânico, e já estava indo para o segundo ano, quando eu recebi um convite. E nesse meio tempo, eu lembro que eu pensei assim um dia, deitada, vendo o Guilherme era pequenininho, deitado comigo, eu pensei, o que será da vida do meu filho? Eu já ia te perguntar sobre as 3 crianças, porque o Rodrigo era o mais velho, não é? O Rodrigo era o mais velho, 12 anos. Jamais já estava com 13, sabe? Mas imagina, aí você tem mais 2 crianças pequenas. Você tinha ajuda com as crianças? Sim, as minhas crianças, eu tinha alguém que cuidava de mim, cuidava das crianças, cuidava da minha casa. Mas e como que ficou a sua relação dentro de casa, nesse período em que você meio que se afastou? É uma fase muito linda que Deus permitiu atravessar, por ver o cuidado de Deus sobre a minha vida, ver meu esposo cuidando de mim, até me emociono, porque eu fui muito bem cuidada. Eu fui, olha, não faça nada. Eu tinha uma empregada para ficar dentro comigo na minha casa. O que é um privilégio, né? Porque muita gente passa por situação como essa e não tem condições de ter alguém, né, para ajudar. E eu queria ler um versículo que até eu anotei aqui para não esquecer, que às vezes a gente esquece, né? Que está em Provérbios 12, diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra boa o anima. Na verdade, eu estava ansiosa, isso deprimia a minha alma, por falta de gerenciamento das emoções. Mesmo eu sendo uma esposa de pastor, nascida no Evangelho, ouvi a palavra de Deus,
que aconteceu comigo? Eu não tinha vida com Deus. Eu não tinha experiência com Deus. E Deus talvez permitiu tudo isso para que hoje eu esteja falando para você que está passando por este problema e que não sabe como é mais o que fazer. Quando nós estamos atravessando este momento, existem 3 coisas que você deve fazer. Você deve ler a palavra de Deus. A gente não tem vontade, tá? Alguém tem que ler para você. E você tem ou você vai cantar. Tem um ditado que fala, quem canta seus males espanta, né? Não é? Cantar é algo lindo. Nós temos uma história do rei Josafá, quando eles não sabiam como fazer na guerra, ele disse, olha, Senhor, eu tenho medo, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. E ali eles colocaram em adoração e louvor ao Senhor, começaram a louvar. E eu recebi um convite da minha amiga Lady Marco, dizendo, olha, você está convocada, não é convite não, convocada para participar do coral da sede, que é um coral muito famoso, que tem lá em Campinas, lindo, mais de 500 mulheres, 500 vozes, e você vem estar, eu falei, meu Deus, eu estou com medo, eu não contava com as pessoas, eu fiquei tão estranha que eu fiquei enquartada mesmo. Então fiquei um período assim, eu tomava Lexapro, na verdade eu tomei vários, e o último era o Lexapro. E não estou dizendo você parar de tomar remédio, porque muitas vezes você fala, eu vou parar, vou confiar em Deus. Não, nós temos que precisar de inteligência. Deus nos deixou com a nossa mente com sabedoria para saber entender qual o momento de parar. Eu fui parando o remédio, que eu vi que eu estava bem, eu estava ótima, mas começou tudo ali. Eu fui como eu tinha medo de dirigir, porque eu fui instrutora, meu pai tinha autoescola, eu fui instrutora. De repente eu passei a ter medo, que todo mundo toqueiro ia me roubar. Olha essa situação. O medo paralisa. E mesmo tomando esses medicamentos, eu ainda tinha medo. Conta pra gente uma experiência que você já me contou, que você entrou numa loja, lembra? Esse eu vou contar, vai ser o último da experiência, porque eu achava que estava curada, e ali, peraí, eu já chego ali. Tá. Nesse dia que eu fui para a igreja, era um desgaste, era como se eu tivesse, sabe, suava, muito grande, porque eu fui morrendo de medo, falei pro guardinha da rua, que cuidava da rua, do bairro, né, olha, você vai comigo até tal, então, era a época de verão, estava claro, aí eu disse que na volta eu ia encontrar com ele no local, porque eu tinha medo de chegar em casa. Mas no caso, você chegou de ir de carro? Fui dirigindo. Eu enfrentei. Entendi. Uma das coisas que as pessoas fazem é correr. Não, tem que enfrentar. Tem que enfrentar, senão você vai paralisando. Eu demorei muito a voltar a dirigir normal. Mesmo assim eu dirigi. Esse tempo que você ficou em casa, até você ter sido intimada a ir para a igreja, você ficou totalmente isolada dentro de casa, só com a família ou amigos? Você ainda tinha interação social? Eu tinha interação social, pouca, não saía muito pouco, junto com o marido. Ia à igreja com ele aos domingos. Eu sei. Ia, não, não parei. Só que durante a semana, alguém que tinha uma vida ativa parou a vida. Então era cama, dormia de dia e noite. Era sono, muito sono, porque os remédios fazem isso. Você toma muito. As medicações, para mim, qualquer remedinho, eu acho que se eu tomar um remédio hoje, para algumas pessoas não fazem mal, para mim, ela tem um efeito muito grande. Até eu acertar o remédio, eu vivi assim. Até o remédio que foi melhorando, para eu ter esse convívio com as pessoas. Bom, nesse culto, desse ensaio, eu chorei muito, cantava e chorava, a alma estava lavando, né? Lavando. Palavras, os hinos inspirados, que eles foram entrando no meu coração, na minha alma. E tem um versículo em Hebreus que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela penetra nas juntas e medulas, na divisão da alma. E estava o meu problema. Então ela atingia, foi começando a atingir, sabe aquelas gotinhas caindo na minha alma?
E isso foi um processo. Depois disso, eu comecei a ir no culto de oração. O culto de oração que tinha, eu não faltava. Mas eu ia ainda com medo. Ainda tinha medo. Mas eu ia, deixava, me programava. Aquele dia era um processo para chegar até a igreja. Bom, por ele me ver tanto na igreja, no culto de oração, a coordenadora geral do campo, uma mulher muito de Deus, assim, ela chegou a Leonilda, não tem escolha. Olha só, 2 pessoas, a segunda já com palavras incisivas, e a gente, frágil, você já fez, Leonilda, ainda mais dizendo que Deus sentiu de Deus, olha, eu senti de Deus, eu orei, eu estou precisando da segunda secretária. E aqui eu não sei que a segunda secretária faz muitas funções, ela vários momentos daquele círculo de oração do campo todo, Ajuda aos eventos, muita coisa. Eu falei, meu Deus, não vou dar conta. Eu falei, irmã Elza, eu não sei se eu darei conta. Eu falei, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que se dispõem a fazer. Você quer fazer? Você falou que foi de Deus, eu aceito, eu vou fazer. Pois é, começou ali. Bom, eu já estava num processo melhor, graças a Deus. E quando ela me pedia para dirigir em tal lugar, eu não queria falar para ela. Não, Entendi. eu não comentava, eu fiquei muito vendo que... Mas, no caso, a comunidade ali da igreja toda sabia Não sabia. do seu processo de depressão. Que pareça, geralmente a gente é de falar, né? Poucas pessoas sabiam. E eu não me abria tanto que ela me chamava para levar em baile que era perigosa até. Mas eu enfrentava. Eu vou. Deus vai à frente, eu vou. E assim foi. Até que chegou o momento de 2006, que vou falar isso para o que você perguntou para mim da gôndola, que eu escondi atrás da gôndola. Chegando na igreja, foi algo também lindo. O dia que eu cheguei, parece que o pastor falava a minha vida. E tem um versículo, está em João 16:65, diz que o Senhor é espírito e vida. E aí ele dizia assim, você receba a vida no teu medo, receba com uma palavra incisiva. Ele falava desse jeito assim, firme. E aquilo eu recebi, meu Deus do céu, tem vida assim, eu recebia mesmo. Porque a palavra de Deus é viva. Então ele usava essas palavras, receba na sua vida. Quanto mais a gente precisa, parece que mais a palavra é nossa. Isso. É incrível. Parece que o dia que você tá alegre, aquela tá lá chorar. Moisés, aquele dia que você precisa, parece que o pastor, ele é certeiro. Ele fala, olha, isso aqui é pra você, o Espírito Santo. Sabe assim? Não, por isso que eu falo, parece que assim, o pastor, ele tem aquela palavra que ele sabe que é pra levar pra aquela pessoa. No seu pior dia. Eu falo que no seu pior dia, vá à igreja. Exato. Porque ali você vai sair. Eu digo mais, lá antes de acontecer o pior. Não, mas eu falo assim, tem dia que é um humor. Tem dia que a gente não quer ir pra igreja, essa é a verdade. Na verdade, tem não dia eu nem quer. Exato. Tem dia assim que eu paro e falo, gente, eu não quero sair da cama. Aí você respira e você fala, não, eu preciso. A primeira coisa que eu faço, eu abro a palavra na Bíblia. Porque tem dia que eu não quero. Exato. Ainda mais nesse processo de migração, sabe? Assim, que chega no momento em que você parece que se vê sozinho. E aí imagina você passar num processo de depressão, de trauma, eu acredito que você tenha passado por alguns momentos de crise de pânico, né? Porque você fica assustado, você fica nesse processo. E aí, pra você sair da cama, é toda uma luta. E assim, quanto mais você tem essa palavra de Deus, mais você se fortalece. Exato. Eu acho que é só assim pra gente conseguir seguir nessa vida. Exato. Porque a gente passa por tanta coisa, gente. Com certeza. E há um medo irreal, né? Que você fica... Bom, chegando nessa igreja, depois eu vi essas palavras e foram meses de ouvir palavra, parecia que era tudo para mim, era incrível o que Deus foi fazendo, o tratar de Deus na minha vida. E eu amo muito o pastor Flosilino. Primeiro porque é a Igreja Assembleia de Deus, de Campinas. Hoje ele está em São Paulo, mas nós ficamos com ele 15 anos. E eu fui um processo tão lindo que Deus trabalhou na minha vida. E aí eles convidaram para ser dirigente de oração, mas aí teve uma dúvida.
que eu vou chegar no que a Aline falou. Ah, beleza. Estava na sede, né? Ela era secretária da equipe lá de mulheres. Você disse que quando E aí, 2006 nós fomos pra... Tá, que eu não fui clara, né? aí depois você vai para a mesma igreja, só que num outro bairro, que é onde está o pastor Franzelino. Tá, entendi. Muda só o local. Uhum. Nessa época eu fui líder de mulheres. E aí, estava bem no comecinho, eu fui convidada para ser líder de mulheres, porque como eu trabalhei como secretária do Círculo de Oração, ó, a Leonilda está pronta para ser líder do Círculo de Oração também. E você passando por todo esse processo ainda. Ainda, mas eu já sentia muito bem. Chorava. Eu falei, inclusive, eu falei, pastor Carlos, que foi que falou comigo, eu não tenho condições. Não, você vai ter sim, você não vai... Aí que você vai orar. E não foi isso mesmo. Eu me debrucei. Dá uma oportunidade para alguém que está frágil, ele vai se erguer. Exato. Porque eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que orar, e eu me debrucei em cima da palavra de Deus, e me debrucei nos livros, e buscava o Senhor. Eu não posso. Para ler um versículo, porque o que acontece com você quando você toma muito remédio? Você fica esquecida. Eu não lembrava de versículo nenhum. Para gravar, eu falei, nossa, eu preciso gravar, porque eu falava online. Imagina você não conseguir lembrar de um versículo, tinha que, como agora no início, não conseguia. Até um dia que eu disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para lhes fazer fortalezas da mente. Ai, mas aquele dia Deus trabalhou na minha vida, porque eu estava falando, só que o inimigo, ele é tão astuto, que ele lança dardos. Olha, você está falando tudo errado. Você está demonstrando que você é tímida demais. Ou você não é capaz, Você não é capaz. uma falha melhor. Me coloca As medo. e muito mais. Parte daquele medo era real, parte do outro medo inimigo que mandava, que ele aproveita da sua fraqueza e te rebenta. E coloca mais pressão ainda. Mas olha, esses dias eu estava ouvindo sobre emagrecimento e eu ouvi uma palavra muito forte. Diz que criança faz, ela fala não, por exemplo, tem que tomar banho? Ah, não quero. Adulto toma banho porque sabe que precisa. Então nós somos adultos, nós temos que saber disciplina. É isso que move, que muda, né? Eu acho que é por isso que hoje em dia o mundo tá do jeito que tá. Não tem disciplina? Isso. O mundo tá... Porque para você abrir a Bíblia, ela vai trazer disciplina. Ela traz acalento, ela traz amor, mas ela traz aquilo que dói também. Exato. Ela vai te disciplinar. E se você não for nesse segmento de disciplina, não tem como. O que eu mais acho interessante durante, né, o seu processo é que mesmo estando, né, doente, tomando remédio controlado, que a gente sabe que mexe totalmente com a química do corpo, foi você ter essa posição adulta que nós falamos, né? A criança não quer... É a disciplina. A criança não quer tomar banho, o adulto toma porque sabe que precisa, mesmo com preguiça, né? Eu preciso de alguém entender que nós não somos capazes... Academia, né? Exato. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Não. Por isso que nós vivemos em comunidade, né? A gente vê hoje em dia essa deturpação de nenhum lugar presta, nenhum lugar... Mas, na verdade, Deus nos fez para viver em comunidade. Isso. Pessoas machucam pessoas, sim, mas pessoas também curam pessoas. Então, assim, durante seu processo, você é debilitada, sem vontade, mas você, mesmo assim, estava ali na igreja, né? Nas reuniões de mulheres... nos cultos de ensino, nos cultos de domingo, né? A minha cabeça não quer, mas o meu coração. Exatamente. Porque a cabeça, ela gira, ela manda. Tem hora que ela manda e ela manda em você inteira. Ela manda, qualquer comando que ela te der, é dali que sai. Ela fala, eu não quero. Mas se o seu coração tá em Cristo, não tem pra ninguém, gente. Só tem. Exato, as vozes vêm, mas você vai aceitar esse comando contrário? Você tem que dar um comando de voz. Olha, quem manda aqui é o Espírito Santo. E ele dá Eu aprendi a reagir. Eu lembro que tudo isso aconteceu
E aí, um dia, eu tive uma crise no meio desse período, que eu já estava liderando as mulheres. Eu entrei numa loja, que a Aline falou para mim. Falou para mim, não, disse para eu falar sobre esse episódio. Eu entrei numa loja e estava ali feliz da vida e tal. E, de repente, entrou um rapaz de boné. E eu baixei, assim, atrás da vêndula. Começa a lembrar. Mas eu não estava tão desesperada, mas eu tive uma pequena. Isso me envergonhou, porque eu achava que eu estava curada. E eu abaixei, e aí que pouco ganhou. Pois não, o que você precisa? Era o dono da loja. Gente. Aí Como você explicou isso pra vendedora? eu contei para ele. Eu contei, olha, eu saí, estou saindo, eu creio que eu já estou liberta. E falei com palavra de convicção, porque eu sempre fui de falar isso. Não, eu vou sair. Se eu não... Mesmo quando eu estava, eu dizia, eu vou sair. Mesmo quando você estava no... Porque não tem explicação. Você vai se entregar numa cama, viver uma vida de remédio? Não dá. Não consigo. A energia do Espírito Santo tem que estar muito forte na pessoa para ela ter essa força, essa garra Espera Deus. de tentar. Porque assim, você não estava tentando, você estava na tentativa. E um ponto interessante também que ela falou aqui agora é o seguinte, né? Quando ela foi contar, né, pro dono da loja o que ela tinha passado, ela fala, com convicção, eu já estou saindo dessa situação. Lembra muito aquela passagem da Bíblia, né? Da mulher sunamita. Vocês se recordam dessa passagem? Fluxo de sangue? Não, o sunamita é a... Sunamita que o filho dela não estava bem. E aí perguntam para ela, como vai o seu filho? Na verdade, não estava nada bem. E aí quando perguntam para ela sobre o filho dela, eu até me arrepio. Ela fala, vai tudo bem. A nossa palavra, ela tem poder. Começa tudo na nossa mente. Exato. E o que eu vejo hoje em dia, as pessoas se apossando de diagnósticos. Eu tenho depressão. Eu tenho TDAH. Eu tenho... Ok, nós não estamos sendo negacionistas, não é isso. A gente sabe que tem patologias que mexem com a química humana, é necessário tratamento médico. Mas para nós que somos, né, seguidores de Cristo, a gente tem que ter uma fé que move montanhas. A palavra de Deus, ela fala que se a gente tiver fé e declarar sobre um vale de ossos secos que não tem mais vida, eles vão brotar carne, eles vão voltar a viver. Então, assim, nós ainda servimos um Deus que ele faz milagres. E a gente não pode se apossar de diagnósticos, de frases, né, que são negativas na nossa vida. Eu também acho. Né? Eu acho que a gente tem sempre que profetizar coisas boas para Coisas a nossa vida e para a vida das pessoas que estão aqui em torno da gente. Principalmente filhos. Exato. Porque a palavra ela é extremamente poderosa para tudo, para nossa vida, para a vida do companheiro, para a vida do filho. Eu acho que qualquer palavra, tem até um estudo que eu vi esses dias, eles colocaram, acho que foi até o Rodrigo que mostrou, sobre as palavras, né? Eles colocam um copo com arroz, algum grão dentro, né? E aí ele vai, só palavras boas, e ele vai produzir e o outro ele vai apodrecendo, aí ele vai, palavras ruins. Eu acho que esse estudo também, ele mostrou sobre crianças, alguma coisa assim sobre a reação de crianças, eu não me recordo. Mas você vê que é algo tipo, não tem explicação. Não tem. É só palavras que ele vai falando para um copo de vidro. Imagina isso numa pessoa. Exato. Olha o poder que isso tem. Sim. E logo em seguida isso, eu cheguei... Nós saímos para um aniversário do meu filho, o Vinícius. Nós estávamos... Depois do culto, fomos para uma pizzaria. Cheio de gente. Uma pizzaria grande em Campinas. Só do jeito que o crente gosta. E depois... Exato. Quando eu passei, assim, enquanto o pastor Fauzelino estava para servir, eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor agora. Porque muitas pessoas terminavam o culto, queria conversar com ele, ele foi aqui. Senhor, eu não consigo, eu não acho que não dá para continuar o círculo da oração. Porque aconteceu esse episódio comigo, eu fiquei muito envergonhada. Ele falou, você crê que você vai ser curada agora? No meio. Eu aprendi a orar, de voz alta, levantar a mão. Não importa quem está perto de mim. A gente aprendi com ele. Eu te ver. E aí, ele tem uma mão trêmula, que não é Alzheimer, não é nada... Parkinson. Não é Parkinson, não é Alzheimer, é outra coisa. Parkinson.
E ele pôs a mão na minha cabeça, senti as mãos trêmulas dele na minha cabeça, orando alto, e repreendeu: sai e nunca mais volte. No meio da pizzaria. No meio da pizzaria. Gente. Ali eu recebi, sabe, foi ali que quebrou Ponto de ruptura. ponto de ruptura. Foi naquele dia, na pizzaria, foi a ruptura desse processo. Exatamente. Era depressão com síndrome do pânico? Como que era? Porque, Era... assim, pânico, eu nunca disse que O que o médico te o falou? médico falou que a tendência do pânico tem bem um pouquinho de depressão também. Então, e olha só, isso foi, eu não vou lembrar agora exatamente, sei que 2 anos depois, que 2006, 2008, não, no mesmo ano, minha mãe veio a falecer num acidente muito grave. E aí, eu lembro que eu fui ao médico porque eu precisava de um remédio. E eu contei pra ele, falei assim, olha, você teve pânico? Você não teve, não. Porque quem tem pânico com a morte da sua mãe, que foi muito sério, foi bem 4 trágico. pessoas que morreram no mesmo dia. Tudo da família dela. Então, era 4 caixão, e eu superei aquilo, e ele ali, com aquelas palavras de ânimo, né? Carbonizados. Então, foi muito duro pra mim. E ele falou assim, se uma pessoa que teve depressão ou síndrome do pânico tem uma recidiva muito forte quando tem um susto como esse, uma gravidade como isso. Então, realmente, eu fui curada. Fui curada. E foi lindo trabalhar de Deus. E o que eu aprendo com isso? Nós temos que orar, não podemos deixar a cama dominar, louvar o Senhor mesmo sem vontade. Sem vontade, porque a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Louva o Senhor. Começa a cantar, você que da Assembleia de Deus, canta os hinos da harpa. Você que de outras igrejas põe tantos louvores lindos, Hillsong, enfim, tantas louvores. Jovens, hoje, com tanto louvor, Tanto lindo. Nossa, do Gabriela Rocha. enfim, tantos hinos, louvores lindos que você coloca no YouTube, canta junto. Canta, põe bem alto ainda. Por dizer, ela está cantando bem alto. Criar um ambiente. Uma outra coisa que me faltou por não ler a palavra de Deus, gerenciamento das emoções. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, orando, nós temos o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. A minha mãe sempre fala, Manu, sempre esteja em espírito de oração. Que a sua cabeça, ela não desvia. Ah, você tá ali e não tá pensando em nada? Nem que você pare e só ora, ou então você só fala o Pai Nosso. Se você tá em algum momento assim que você não tem cabeça, que você acha que você não tem cabeça, fale o Pai Nosso para você começar e tenha sempre em espírito. Eu acho tão incrível ela falando, sabe? Ela fala, sempre esteja em espírito de oração. Exatamente. A sua cabeça, ela não Na verdade, vai. você pode orar o tempo todo, né? Você pode ir orando, você pode lavar a louça orando, e você pode, Senhor, eu estou aqui triste. O duro é que quando vocês podem observar, quando você reage fortes emoções, tanto na raiva quanto na alegria, você não está no espírito de oração, não. Você está nas suas emoções fortes e você resolve com suas emoções. Então, você não tem o domínio. Deus te orientando de como você responder, de como você fazer. Então, o gerenciamento. É porque você encontra o Espírito Santo na paz. Sim, isso. Você tem que estar em paz para você encontrar ele realmente. Então, o espírito de oração é aquilo. Você tá com aquela emoção que você vai explodir, começa a orar. Começa pelo Pai Nosso, que todo mundo deve saber o Pai Nosso. Então, isso. Aí a minha mãe sempre fala, sempre esteja. Tá ali conversando. Como se você estivesse conversando consigo mesmo. Você não tem aquele momento em que você para, que você olha, assim, você tá conversando consigo mesmo? Exato. A gente sempre tem isso, né? E ela fala, começa assim, em vez de você falar consigo mesma, começa a pensar em Jesus. Começa a pensar no Espírito Santo. Começa a falar com ele, que ele vai te abraçando. E dali a pouco você não pensa em mais nada. Total. Que não ser naquela oração, naquela conversa que você tá tendo com ele. Exato. Isso eu tô dizendo para quem tem problemas emocionais, mas serve para qualquer área da nossa vida. Não é? Exatamente. Seja para agir com o seu marido na hora da raiva, como você vai responder. Vai lá pro banheiro, ora, respira. Fala, Senhor, a Bíblia fala que a mulher sabe edifica sua casa. Como você vai responder ali? Você, o ambiente onde uma mulher
rixosa, ela contamina todo mundo. Se o marido chega bravo, se o filho chega bravo, ele não consegue contaminar toda a casa, não. Mas se a mulher está, ela arrebenta. E a mulher, ela é a coroa ali da casa, né? Quando a mulher tá triste, a casa fica triste, né? E a gente contagia todos que estão à nossa volta, né? Então, a gente tem um papel fundamental dentro da nossa casa. Então, é muito importante ter essa conexão com Deus, né? De controlar nossas emoções. Hoje, com a idade, né? Eu sei que eu ainda sou nova, o pessoal vai falar isso. Mas a vida vai trazendo maturidade pra gente, né? Quando nós somos adolescentes, tendemos a ser um pouco mais impulsivos, né? Existem as exceções. Hoje em dia eu vejo cada adolescente que eu falo, meu Deus, muito obrigada pela vida desse adolescente. Exato, pessoas, né, que muito evoluídas. Os meus adolescentes Mas, foram bem. no geral, a gente vê, assim, os adolescentes mais impulsivos, né? E hoje, quando eu passo por um momento ali, uma situação complicada, eu já, como diz a Manu, respiro fundo, começo a orar, coloco louvores em casa durante as minhas tarefas, eu crio esse ambiente, sabe, de paz. E muda tudo, gente, né? Muda tudo. Verdade. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Talvez nós estejamos falando com pessoas agora, como eu disse no início, que esteja passando por esse problema, né? E quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui. Não sei se estamos ao fim. Estamos no fim. E aí você tem uma frase que você disse que ia compartilhar conosco. Se der para ler, né? Tá, então só pra gente fechar aqui pra vocês, pessoal de casa, a gente queria que vocês começassem a ver para vocês entenderem que mesmo você estando com uma família cristã, dentro ali de uma rotina na igreja, você tá sujeito a ter essas caídas, esses momentos tristes, esses momentos de angústia. Então, mesmo que você não tenha uma casa cristã, você pode ser essa casa, entendeu? Você pode, a partir de você, ouvindo essa palavra, você pode parar ali dentro do teu quarto, no teu íntimo, no teu silêncio com Deus e começar a pedir. Mesmo que você não creia, mesmo que você não entenda, ou você não entenda, mas você tenha um interesse, começa nesse íntimo. Jesus, eu não te conheço, mas se você me der essa oportunidade, eu quero te ter, eu quero conhecer. Que ele vai abrir esse espaço para você. Com certeza. Então, para vocês entenderem que todos passamos, todos, mesmo você sendo dentro da igreja ou não, você tem esse momento que você vai se sentir em dúvida, e por mais que você não tenha tido dúvidas, né, Leonida, você teve esse momento de tristeza, de afastamento. Mas a gente tem que entender que isso passa. Que Deus, ele tá ali e ele vai estar o tempo inteiro. Basta você buscá-lo. Exato. E não passar sozinho, né? Fazer como ela, né? Buscar essa fé, essa ajuda em Deus, né? Isso. E se o plano A falhar, existe sempre o plano B. E Deus sempre tem o plano de A a Z para nós. Isso. E procurar pessoas com o mesmo propósito. Exato. Deus, ele te mostra essas pessoas, ele coloca essas pessoas no teu caminho, basta você abrir os teus olhos e o teu coração para cada situação e para essas pessoas. Exatamente. Muito obrigada, Leonilda, por ter participado, por ter trazido essa palavra. Que Deus abençoe o restante dessa caminhada. Amém. Amém. Eu vou poder ler? Claro. Eu não vou saber quem que escreveu, porque foi de uma pessoa também que disse que não sabia quem era que escreveu. Autor desconhecido. Então, e eu achei muito importante, porque o que eu queria? Eu queria muito vencer. Não tá errado você querer vencer. Isso não, de jeito nenhum. É importante você ter ânimo de vida, prazer em querer vencer. Só que eu não sabia reagir diante das perdas. E aí, claro que eu protegi o Rodrigo quando o revólver vinha entrar com o revólver, eu colocava ele pra frente e eu ficava com as costas com os revólver, né? Mas aí eu achei tão interessante ler isso aqui hoje. Diz assim: o maior presente que recebemos na vida não é o que temos, mas é quem temos. Pedimos tantas coisas, mas esquecemos quem temos ao nosso lado.
Não é o carro que andamos, é quem anda nesse carro com você. Não é a casa que você pode morar, mas quem mora nessa casa com você. Não é a mesa e a refeição que você pode ter, mas quem é que senta na mesa com você. Os nossos filhos, os meus filhos foram importantes, amáveis, carinhosos comigo. Vinícius de um lado, Guilherme do outro, porque o Rodrigo estava mocinho já, mas eu acho que Seu Marcos teve não, ele foi um maridaço, um maridão, extremamente carinhoso e colocando alguém para cuidar. Olha, então nossos filhos, nosso esposo ou esposa, nossos pais, nossas famílias, nossos líderes, nossos amigos, eles são de fato o que é mais importante na nossa história. Por isso, antes de valorizar o que você tem, valorize quem você tem. Que Deus abençoe você, Deus possa transformar o seu ser e que haja um novo tempo na sua história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode orar pra gente, por gentileza. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Que as minhas palavras, Senhor, aqui que não foi tão simples, mas que teu nome seja glorificado e que vidas possam ser alcançadas, transformadas. Limpa essa mente que está perturbada, preocupada, ansiosa, angustiada. Que haja um novo tempo, Senhor. Coloque em ordem as emoções. Ó, Senhor, que ela possa ter o gerenciamento das emoções com a tua ajuda. Amém. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Precisamos 100% de Ti. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Assim eu agradeço a Ti, todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, por hoje é só. Nós estamos localizados aqui na Flórida, então se você mora aqui perto de nós e tem um testemunho edificante para compartilhar, mande uma mensagem para nós, uma experiência de fé, uma experiência com Deus, e será um prazer te receber aqui para compartilhar a sua história com outras pessoas. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.